Olá, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e dando continuidade às escolas filosóficas, hoje nós iremos ver a escola sofista. Ora, quem são os sofistas? Nós ouvimos falar tanto deles, principalmente quando nós colocamos também o Sócrates como aquele que combate os sofistas. Mas o que é que pensavam esses sofistas? Quem eram os seus fundadores, os principais representantes, as suas principais colocações? É o que nós iremos ver justamente nessa breve investigação sobre as escolas filosóficas. Então, o fundador da escola sofista foi o Protágoras. Ele nasce no ano de 480 a.C. e falece em 410, aproximadamente. E quais são as doutrinas principais? Os sofistas levantaram pela primeira vez a questão de que o homem não tinha a capacidade de conhecer a natureza das coisas, ou então de atingir uma moral absoluta, de ter umas verdades absolutas que valessem a todos os tempos e a todas as gerações. Dessa maneira, a sua resposta foi a de que o homem não pode conhecer nada, mas só podemos chegar a parcelas de verdade, e essas verdades podem ser modificadas com o tempo, com as novas relações sociais, porque a realidade e a lei natural estão acima da capacidade cognitiva do homem. O homem não tem essa capacidade de atingir o verdadeiro, o belo, a justiça, o absoluto. Portanto, tudo aquilo que o homem conhece em filosofia e também em ética é da sua própria elaboração. É o homem quem cria de acordo com as necessidades, de acordo com as convenções sociais que vão sendo criadas. E aí nós nos lembramos da tão famosa expressão dos sofistas: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, já que não existe como atingirmos a verdade absoluta, nós vamos criar verdades, e essas verdades elas vão passar com o tempo, vão sendo passadas com as culturas, com as novas estabilizações do ser humano em determinada localidade. Com efeito, não é possível um conhecimento verdadeiro, mas apenas provável, né, uma probabilidade de se atingir esse conhecimento. Então, a partir desse ceticismo, se gera essa desconfiança de se chegar ao conhecimento, e se não se pode chegar ao conhecimento, nós vamos criando verdades, e essas verdades são passageiras. Não há uma lei moral e absoluta, mas somente convenções, e essas convenções elas vão sendo transformadas de sociedade para sociedades. Nesta dimensão empírica do conhecimento humano, os sofistas colocam que o prazer é a única meta para o homem, atingir os prazeres. Por isso que eles vão trazendo a questão do discurso para as melhorias próprias, para os seus benefícios, e não necessariamente com a necessidade de se chegar a uma verdade absoluta. Quem são os maiores expoentes dessa escola conhecida como escola sofista? Nós podemos apontar dois, né? Existiram vários sofistas. Dentre eles, nós apontamos o Protágoras e o Górgias. O Protágoras, que sustenta não haver nenhuma verdade absoluta, né? Não existem verdades absolutas, tudo é relativo, o homem interpreta a seu modo e a seu interesse os dados da sensação daquilo que lhe é apresentado. O sábio, ou seja, sofista, né? Sofos, deriva do grego sofos, deriva a palavra sofista. Filosofia, o filósofo é aquele que não detém o conhecimento, mas está buscando sempre o conhecimento. O sofista, ele detém parcelas de verdade e ele vai formulando as suas parcelas. Então, o sábio, com a arte da persuasão, ou seja, de convencer, faz com que apareçam melhores, não as opiniões verdadeiras. Ele não quer saber a verdade das coisas, mas aquelas que são mais vantajosas, aquelas que vão trazer benefício para ele e também para os seus, né, para a sua família. Ensina uma moral convencional, mas não arbitrária, baseada nos princípios divinos do respeito e de justiça, que Zeus comunicou aos homens, lembrando que Protágoras está inserido em Atenas, na comunidade grega, e eles são politeístas, ele não vai atacar a religião em si, mas ele vai fazer com que os discursos religiosos, os discursos culturais, eles tragam benefícios para ele, né, para o sofista que está ali no púlpito, querendo convencer as pessoas.
E outro pensador é o Górgias, né? O Górgias, ele nasce em 487 e morre em 375 a.C. E ele vai avançando ainda mais o relativismo de Protágoras, né, em direção a um ceticismo, a uma descrença muito mais radical. A sua filosofia sustenta que o ser não existe, né? A questão do ser, da metafísica, já é discutida desde os filósofos jônicos, que buscavam a essência das coisas, ou o princípio primordial, e os grandes debates de Parmênides e Heráclito. O Gorgias vai dizer, olha, o ser não existe. Uma coisa é nós pensarmos que ele existe, outra coisa é a existência real do ser, e a palavra dita é outra, da coisa significada. Então, as palavras, elas são modificadas e elas não necessariamente se correspondem à coisa real. A conclusão do Gorgias é o seguinte, então é preciso persuadir os homens da probabilidade daquilo que aparece, já que o ser não existe, já que não existem verdades absolutas, então agora nós vamos caminhando através de discursos, buscando persuadir o maior número de pessoas, mas não para atingir a verdade, não é para fazer filosofia, não é para refletir sobre a vida, mas é necessariamente para persuadir e para trazer benefícios àqueles que estão persuadindo aqueles que o escutam, né? No caso, os sofistas, da arte da persuasão. Eles são os grandes professores, são os melhores da época, os que recebiam salários altíssimos, porque eram os filhos da elite da grega, pagavam esses professores para que os seus filhos aprendessem a arte da persuasão. E eles, justamente, eram direcionados a esse campo, de não existência de uma verdade absoluta, de probabilidades, e essas probabilidades, elas têm que trazer benefícios àqueles que estão convencendo as pessoas. Então, esse foi um pouco sobre a escola sofista, o fundador, os principais expoentes e as principais características. No próximo vídeo, nós iremos nos encontrar para falarmos um pouco sobre a escola socrática. Eu sou o professor especialista em filosofia Ricardo de Moura Borges, e muito obrigado por assistir esse vídeo.